Olá! Estamos aqui de novo com o nosso bate-papo com espíritas progressistas do Brasil. E hoje eu tenho a alegria muito grande de receber o Franklin Félix, um querido que todo mundo ama. E hoje nós vamos conversar e ele vai contar para a gente algumas coisas. Franklin, bem-vindo! Seja bem-vindo. Querida, que alegria, que bom que deu certo para a gente fazer esse momento aqui, esse bate-papo. Faz tempo que eu estava querendo conversar com você e aí a gente deu certo agora. Então, que bom. Obrigado demais pelo convite. Querido, que coisa bem boa. Estou muito feliz e a nossa comunidade, que é uma comunidade extremamente querida, aguerrida, vai ficar muito feliz também. Que bom. Tu sabe, Franklin, que eu sempre pergunto para as pessoas. Primeiro, deixa eu fazer uma apresentaçãozinha. Tu podia fazer isso, né, meu anjo? Te apresenta, fala do teu trabalho um pouquinho. As pessoas gostariam de saber de tudo. Então, querida, eu digo sim, eu sou psicólogo, né? Sou psicólogo e hoje eu estou na Secretaria Executiva da ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs, e faço parte também do Conselho de Psicologia de São Paulo no núcleo de direitos humanos e políticas públicas. Escrevo para a Carta Capital sobre direitos humanos e espiritismo. Sou casado com o Léo e a gente tem agora um gato. Ele está ali na espreita. E aí a gente tem um gato agora, então a gente adotou um gatinho, a gente é pai de gato agora. Estamos muito felizes. Então, eu acho que isso sou eu. Além dos trabalhos com a psicologia, eu também tenho atuado com organizações da sociedade civil, com políticas públicas. Então, é desse lugar que eu venho e que a gente está junto. Que lindo. Eu acompanho muito o teu trabalho, acompanho os teus escritos na Carta Capital. Acho que é isso, né? É isso. Eu quero te fazer a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. Ai, meu Deus. Não é uma perguntinha. É daquelas perguntinhas bem fofa, para a gente conversar tomando chazinho. Falar nisso, eu tô hoje na base do chá mesmo, porque eu tô com a minha garganta estourada. É mesmo? Maravilha, que bom. Eu esqueci de pegar um chazinho. O Léo depois te alcança uma aguinha. Ele faz. Não, daqui a pouco ele faz isso. Ele faz isso quando a gente está nas atividades. Um leva chazinho, café para o outro. Claro. Querido, me conta, como é que o espiritismo entrou na tua vida? E depois a gente vai espichar essa conversa. Conta lá do passado. Não, tem que ir no passado mesmo, porque nós éramos... eu era criança, né? Eu ia falar pequeno, mas eu tenho 1,98 m, quase 2 metros. Mas eu fui pequeno, né? Então, nós tínhamos uma vizinha... A gente tinha uma vizinha, tem uma vizinha muito querida, a Sueli, e aí ela convidou as crianças... Eu tinha 6 anos de idade, brincando na rua, e a Sueli sempre gostou muito das crianças, sempre foi coisas para criança. A mãe dela distribuía doce de Cosme e Damião, então a gente sempre teve ela e a família dela sempre teve uma ligação muito grande com crianças. E aí a Sueli se tornou espírita, na década de 80, né? Porque se eu tinha 6 anos, meados de 86, 87, 88, esse período. Sim. Aí a Sueli perguntou para minha mãe se ela podia me levar para a escolinha, para a evangelização infantil. A gente depois descobriu que chamava evangelização infantil, mas ela falava, escolinha de criança e tal, vou levar as outras crianças. E aí ela levou um monte de criança da rua, e minha mãe, querendo saber aonde que o filho dela estava indo, né? Então minha mãe foi para as reuniões que tinham com as famílias e tal. Minha mãe recém-separada, ela era muito atuante, muito religiosa dentro da Igreja Católica, mas década de 80, mulher separada também era super mal vista. Triste, né? E aí também tem mudado muito, o Papa tem feito vários acenos importantes e tal. Esse Papa é maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E aí minha mãe, órfã de religião, né? Ela estava ali meio órfã. Aí ela foi ver o que eu estava fazendo, o que eles estavam me ensinando. Aí começou a estudar a escola de adulto, né? Ali os cursos básicos de espiritismo. Ela começou a estudar, começou a se interessar, começou a se engajar no serviço social, sopa, aquelas coisas de
de distribuição de sopa, de Que serviços coisa mais... boa. Nossa. Ela foi Aí ela... abraçada, Pois né? é, exatamente, foi isso, exatamente. Ela foi abraçada ali, ela estava angustiada, né, separada. É. A comunidade de fé que ela sempre fez parte não era mais presente, ela foi super abraçada. Aí inicia a minha trajetória espírita, importantíssima na minha vida. Eu devo muito, muito, muito a pessoas queridas que eu tive na minha infância, né? E na minha vida, referências espíritas. Era na periferia de São Paulo, e aí a gente tinha, até hoje eu tenho contato com elas e tal, e gente que a gente troca muito. Então foi assim que eu entro no espiritismo, que o espiritismo entrou na minha vida, né? Então Que lindo. foi Porque nesse... bacana que entrou junto para ti e para tua mãe, né, Franklin? Que Uhum. bonito isso. Os dois no mesmo momento, né? Que bacana. Que bacana. A minha mãe agora ela é muito, muito mais espírita do que eu, no sentido assim, ela continua super engajada, Sim. continua super, super envolvida e tal. Então, a gente chama ela de espírita crente, porque pode estar em qualquer Linda. lugar, a gente está em qualquer lugar. Eu vivo no mundo interreligioso, né, com o mundo ecumênico, então a gente recebe, antes Sim, da até por causa do pandemia, teu trabalho, né, Franklin? antes da pandemia, nós recebíamos bastante amigos em casa. Aí tem uma pastora, sua conterrânea aí do Sul também, mas a Rome é de Santa Maria. A Rome é de Santa Maria, e Eu aí conheço um pessoal de Santa Maria, ela é dos... luterana. Ah, eu conheço dos... Ai, como é que é o nome daquela? Aquela que é a... Ai, gente, que feio, eu vou esquecer. Esqueci o Não, nome. tá Eles tudo bem. são... Eles... Não é metodista, não. Eles são... Até teve um encontro interreligioso, a coisa mais amada, e eles nos receberam lá. Eu fui Oi. representando o espiritismo. Os anglicanos, os luteranos, Anglicanos. 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 São muito São, abertos, viu, Franklin? Muito cabeça são. aberta, muito maravilhosos. Uhum. Os anglicanos são bem legais. E a Rome luterana lá na minha casa e tal, a gente Ai, comendo que sopa. lindo. Aí minha mãe falou para ela assim, agora há pouco, minha mãe falou assim para ela, mas e aí, você é pastora, né? Mas você acredita que morreu, acabou? Ai, Aí eu falei, linda. mentira, aqui minha mãe está querendo converter a Tentando. pastora. E a Rome é genial. Aí a Rome falou, olha, eu não sei mais o que eu acredito e tal, mas não morre, não acaba não e tal. Aí elas continuaram conversando. Então minha mãe é essa pessoa, que onde ela chega, ela quer falar de... Porque é algo que é muito importante para ela, né? Então eu É, que entendo coisa que linda. ela quer que seja importante também para as outras pessoas. Que barato. Mas tu sabe que naquele evento que eu fui, eu conversei muito sobre espiritualidade, e não que eu tenha colocado, mas as pessoas conversavam, muito legal, olha, muito lindo, muito lindo. Que legal. Como é, como é, como é limitante, né? Algumas pessoas assim fechadas, tipo ostra dentro do seu mundinho, das suas coisas. Quanta experiência se perde, né, Franklin? Sim, sim. Ô, Suzy, e você veja que a religião ela pode ser uma fórmula para dias melhores, né? Ela pode ser um elemento para a gente ajudar o mundo a ser um lugar mais amoroso, mais feliz, mais solidário, mais generoso. E aí tem gente que se perde nos aspectos religiosos e que usa exatamente outros É, elementos que não os elementos do amor, né? Então, é isso, os anglicanos, luteranos são muito parceiros, entendeu? O povo católico, então, tem sim, parte da religião, de religiosos, né, que têm feito trabalhos importantíssimos de combate às intolerâncias, de combate à onda de ódio que a gente está vivendo. Então, eu sempre acho que a religião pode ser esse elemento, mais um elemento para a gente transformar o mundo num lugar mais amoroso, mais feliz, mais generoso. uma porta aberta, né? Não uma muralha, né? Uhum. Dentro do próprio espiritismo, isso que a tua mãe faz, olha que coisa mais amada, olha o trabalho social que esse pessoal faz, né? É a sopa, é o acolhimento, é muito lindo. E mesmo os que não são assim tão progressistas, que ainda são meio fechadinhos, fazem coisas muito lindas. Uhum. Mas tem os que fanatizaram, né? Que fica complicado, fica Sim, difícil tu. sim, sim.
E trouxeram elementos, Suzy, que nem tem a ver com as práticas espíritas. Por mais que a gente tenha um diálogo interreligioso, mas a gente tem alguns elementos e preceitos nossos que são muito preciosos, né? E aí as pessoas compartilham fake news de profecia. Aí você fala, isso nem é prática espírita, nem é uma prática espírita. Então, também acho que os fanatizaram, né, algumas práticas, e que eu lamento profundamente, porque o espiritismo sempre teve esse lugar na minha vida, de uma religião redentora, libertadora, com diálogo com a ciência. A gente sempre dialogou com relação às células tronco, a gente dialogou sobre fertilização in vitro, o espiritismo sempre olhou as questões LGBTs com amorosidade, nunca achou. E aí agora você fica vendo gente espírita com discurso contrário, que você fala, nossa, meu Deus do céu, que pena, pois que pena. É, guri. Eu tô no espiritismo desde a década de 80. E quando eu era criança. Quando tu era um gurizinho. Eu já não era uma guriazinha, eu já era uma... Mas tu era um gurizinho. Mas eu entrei na década de 80 e 20 muitos anos, assim, 20 e poucos anos. E eu percebia que existiam, que as pessoas eram, assim, mais religiosas e tal, mas mesmo as pessoas mais conservadoras, tá, não tinham esse comportamento que a gente está vendo hoje em dia. Não tinha. Deu um piripoco, assim, sei lá o que aconteceu, sei lá o que houve. Porque eu até cheguei a pensar que em algum tempo tu estava desiludido com o espiritismo, que tu tinha até te afastado do espiritismo, sabe? Daí eu pensava, ai meu Deus, traz o Franklin de volta. Ô Suzy, você sabe que esse é um tema muito caro para mim, que me emociona, né? Ai, querido! Porque eu pensei muito. Oh, meu amor, eu sei. Eu achei, eu pensei muito, mas assim, as pessoas não comandam os espíritos, né? Então as pessoas comandam as suas práticas, mas não comandam os espíritos. E aí tem sido um objeto de muita reflexão, de muita troca com pessoas próximas, tal. Esses próprios amigos pastores e evangélicos têm dito, guri, mas a mudança é feita por dentro, entendeu? Se sair, você é mais uma voz do lado de fora criticando, você tem que estar por dentro e ajudando a mudar por dentro. E desculpa a emoção. Ai, que coisa mais linda! Eu tô aqui já sem voz, sem... Meu Deus do céu! Tô até com as bochechas ficando quente. Querido. Que coisa linda, o espiritismo, para mim, assim, eu falo isso com muita alegria do mundo, o espiritismo sempre foi um balizador da minha vida, entendeu? Então, até as minhas escolhas profissionais têm a ver com o que eu vivi no espiritismo, de ajudar, de escolher uma profissão, né, para ajudar as pessoas a serem mais felizes, de entender as dimensões espirituais além das questões materiais. E aí, eu tenho, tudo que a gente está vendo está tudo muito intenso, né, Suzy? Está tudo muito intenso, muito intenso. Muito intenso. A gente tem aberto mão dos diálogos, né, entre nós, né, entre pessoas que a gente gosta, a gente tem evitado, ou não chega num diálogo, num consenso, mas eu tenho achado muito que são esses tempos que a gente está vivendo, que está sendo muito difícil. É um tempo forte, sabe, Franklin, em todos os sentidos. Forte, assim, emoções fortes. E nesses tempos fortes, as pessoas que são frágeis, que são assim com máscaras, com comportamento frágil, essas pessoas, elas desmoronam na frente da gente. E a gente não pode... Quem te disse para ficar... Ai, fez a coisa mais linda do mundo, sabe? A gente não pode mesmo. A gente tem que ficar mesmo, ficar a pé. Tu sabe, deixa eu te contar, aqui nesses videozinhos que eu faço, tu precisa ver o tanto que me xingam. Coisa Apesar que eu assisto e mando para minha mãe, né? Então, só para te dizer que nós somos... Como é que é o nome dela? É Lourdes. Lourdes.
Beijo para ti, Lourdes. Ai, que bom, obrigado. Eu mando para ela e tal. Mãe, assiste esse, assiste esse. Ai, querida. E aí entram aqueles espíritas falando com batata quente na boca, sabe? Irmão. Eles chegam a dizer assim, eles falam, xingam um monte de coisa. Teve um que disse que eu tinha que ter nascido muda e depois me mandou beijos de luz. Tu acredita nisso? E você percebe nessa fala o quanto tem de preconceito, inclusive com quem é mudo, né? Essas pessoas não percebem. Olha que tragédia! Olha que... Eu disse para ele, eu não nasci muda, mas mesmo se eu tivesse nascido muda, eu estaria fazendo em sinais aqui. Eu estaria fazendo meu vídeo em Libras, sabe? Perfeito. Ou escrevendo. Olha que absurdo, ele me disse um troço. Perfeito. Sabe que o que tem também me chateado muito dentro das religiões como um todo, dentro do espiritismo, que também, infelizmente, foi contaminado, né, com uma onda conservadora, reacionária, difícil. É a coisa do inominável, sim. Exatamente. E aí a gente perceber meio como um delírio coletivo e também um processo coletivo espiritual, entendeu? Que você fala, caraca, como é que alguém que fala de Jesus pode apoiar armas, entendeu? Pode apoiar que você tem que fuzilar os seus inimigos. Uma coisa, Suzy, é eu não gostar do meu inimigo e não querer saber dele, não tá nem aí para ele. Tá. Outra coisa é você querer fuzilá-lo, outra coisa é você querer destruí-lo, outra coisa é você querer torturá-lo. Exatamente. Como é que alguém consegue, em sã consciência, apoiar uma criatura que é a favor da tortura, que é a favor do caos? Não tem. Não. Então, essa é uma tristeza com o espiritismo, não, com os espíritas, em especial os que eu trabalhei junto, trabalhei na rádio e tal. Você vê um povo, Suzy, que você fala, meu Deus do céu, que pena. Eu acho uma pena. Fico profundamente chateado porque eu acho uma pena. Eu também acho, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito saudável que essas coisas estejam acontecendo, que máscaras estejam caindo, que essas pessoas estejam até dizendo essas barbaridades, porque estão dizendo isso. Não, e é tão bonitinho que o pessoal vem e me xinga bastante, daí as pessoas que estão assistindo o vídeo vão lá e xingam eles. Xingam não. Digam, grosseiro, não sei o quê. Eu fico ali só. Sabe? Mas porque assim estamos jogando um jogo às claras, tu não acha? Muito melhor? Eu acho. É dolorido, mas é muito melhor, sabe? É muito mais saudável. A gente está jogando, a gente sabe como é que é, sabe o que é que tem, e vamos continuar, sabe? A gente se afasta um pouquinho às vezes, fica um pouquinho para... Mas toca tomar fôlego, né? Para tomar fôlego, se proteger dar uma um curada. pouco. Exatamente. Dar uma curada nas feridas, se restabelecer. Então, eu acho que algumas pausas são estratégicas. As minhas também são nesse sentido. Eu, de vez em quando... pausa estratégica, até para você sair um pouco dos focos, né, Suzy? Se esconder um pouco. As trevas é muito astuta, né? Então, você sai... e aí você sai um pouco de cena para se resguardar, para se cuidar, para manter a sua espiritualidade ali em equilíbrio. Sim. Porque eu tenho uma pessoa muito querida, e eu só não vou dizer o nome para cuidar, né? Para cuidar dessa pessoa. A gente troca. Você viu que fulano continua apoiando o Inominável? Você viu que fulano faz caravana para encontrá-lo e tal? Aí ele esses dias me falou de uma pessoa que eu fiquei tão triste. Eu falei, caraca, porque para mim era uma pessoa equilibrada, entendeu? Equilibrada, assim, meio... tanto que quando nós tínhamos contato e eu entrava na sala dele, eu sentia uma presença espiritual tão interessante, tão presença física. Sabe quando você sente chegando gente na sala e a sala vai meio que ficando cheia? Eu sentia aquilo, de tanto carinho que eu tinha por ele. E aí ele entrou nessa onda também, e a gente não está falando só de apoio. O que diferente era, Suzy?
de quando o povo, sei lá, apoia um Aécio Neves, um Fernando Henrique. Não Eu tem tenho vários... comparação. Não, Não tem. Porque, esse troço mexeu com uma paixão muito forte, né? Que é o ódio. É muito forte. Para o ser humano, o ódio é algo assim, tanto quanto o amor. exato, eu ia dizer isso. Eu ia falar assim, a gente se liga pelas pessoas por ódio ou por amor. Eu prefiro me ligar por amor. E para quem eu não gosto, eu continuo não gostando. Não quero me ligar, não quero me conectar com aquela pessoa. Eu também. Eu E prefiro. aí, exato, se conectar com quem a gente ama, né? Vamos gastar energia com quem a gente ama, com quem a gente gosta. E aí, eu fiquei tão impressionado porque essa pessoa que eu gosto, continuo gostando, tô ainda refletindo. Ela um dia me falou: você sabe que a ditadura, ela foi o período militar foi preparado pela espiritualidade para poder banir aquele materialismo, né, aquele comunismo materialista e tal. E aí foi que eu esqueci o nome do primeiro presidente militar, ele que perdeu a mão, ele que foi mais agressivo, mas ele estava amparado pela espiritualidade, não era para ter sido dessa maneira. Eu achei aquilo tão horroroso. Que horror! Mas a gente vivia um outro tempo em que ainda não tinha vindo o advento, a Dilma não tinha nem sido golpeada ainda, não era ainda o advento desse horror que a gente está vivendo. E aí eu contestei, eu não acredito, não acho isso. Mas era uma conversa legal, entendeu? Você acha isso, eu não acho, eu acho isso... E não era ainda no campo da idolatria, né? Não, do ódio. Aí depois, quando eu soube que essa pessoa se tornou mais um dos que apoiam esse horror que a gente está vivendo, aí eu falei, ali já tinha alguns indícios, né? Ele já dava ali alguns indícios desse pensamento autoritário, desse pensamento violento e tal. Então, porque não adianta só a boca estar cheia de amorosidade, mas seu coração está cheio de maldade, né? Então não adianta. Por favor, né? Suzy, é um momento de divisão, um momento grande, e que também acho que é um momento de escolha. Você tem toda a razão. A gente escolher com quem a gente quer estar junto, a gente quer escolher com quem a gente quer dividir, a gente quer escolher com quem a gente quer celebrar, entendeu? São escolhas e tal, e aí vamos seguir a nossa vida. A gente vai ficando mais pleno, sabe? Mais leve. É ótimo que máscaras estejam caindo. É ótimo. É muito bom. Eu acho saudável até. É um pouco difícil no momento que acontece, que a gente se decepciona e tal, mas é muito bom, é muito saudável. Me conta agora como é que o espiritismo, que os espíritas progressistas, espiritismo é um só, mas como é que o movimento de espíritas progressistas surgiu na tua vida? Como é que aconteceu? Olha, eu atuava na Rádio Boa Nova, né, na Rádio Boa Nova em São Paulo. Eu assistia vocês. Eu assistia! E aí a gente... Que maravilha, que maravilha. Então a gente era um grupo de jovens idealistas e tal, e a gente brincava que lá no programa a gente podia falar sobre sexo, drogas e rock and roll com muita tranquilidade. A gente podia falar e aí as pessoas nos ouviam. De vez em quando eu era puxada a minha orelha e falava... porque quando eu ficava elogiando Lula e tal, e não era essa onda horrorosa ainda, entendeu? Não mas foi ficando, né? Foi ficando. Cuidado aí, eu não podia elogiar o Jean Willis, mas ele é um abortista e tal. Eu falei, mas ele é interessante, ele tem um trabalho interessante e tal. E aí era um momento que a gente conseguia mediar, né? Até que eles nos tiraram, nos expulsaram, porque a gente se posicionou radicalmente contra. E a gente chorava, eu continuo chorando, né? Em 2018 a gente chorava porque a gente imaginava, né, Su, o que podia acontecer, né? Ali a gente estava tendo indício do que... Nunca imaginei. E aí tinha um monte de gente, tinha professor, tinha engenheiro, tinha um ambientalista, tinha um monte de gente que a gente podia ter votado e as pessoas escolheram o caos, né? Escolheram votar no caos. E aí esse caos a gente está vendo até hoje com muita tristeza. Aí a gente, lá no programa, era um programa para juventudes, né? Então a gente falava para os jovens e tal. E aí a gente começou a falar sobre direitos humanos, porque uma pessoa conhecida também no meio espírita, ela fez um vídeo, não sei se você já viu o vídeo dela, horrível, um vídeo que ela associava sexo anal com endocardite e AIDS, e homossexualismo. Ela eu sei.
Eu sei de quem tu está falando. Não vamos também citar o nome da moça. Nem precisa. Ela está fazendo um outro trabalho a gente tentou falar com ela, mas ela não quis falar. Ela largou de mão essa coisa? Essa coisa horrível? O vídeo dela continua repercutindo. O vídeo dela foi tão compartilhado, inclusive pelos religiosos conservadores, entendeu? Pelos fundamentalistas, todo mundo compartilhou o vídeo dela e tal, porque a galera se mata, né? Mas na hora de odiar... Odeiam juntos, né? O ódio une também. Exatamente. O ódio une mais do que o amor até, eu acho. Exatamente. E aí a gente foi falar com ela e falou, você não pode dizer isso. Isso tudo que você está dizendo, além de ser criminoso, é perigoso. Você está machucando uma parcela da sociedade, pessoas que vivem com HIV. Isso que você está falando não tem dado científico e tal. Nossa. Mas ela não quis falar com a gente. Aí a gente apresentou na rádio um programa, mudou a chavinha, ao invés do Juventude Maior, a gente começou a apresentar o Mutirão, que era um programa sobre espiritismo e direitos humanos. Eu comecei a ouvir vocês já no Mutirão. Ah, foi? Uhum. Que legal. Sim. Nossa, eu tenho uma saudade do Mutirão. Era sábado de manhã, não era? Sábado de manhã, eu tenho muita saudade. Era muito eles foram muito cruéis em nos tirar de lá, entendeu? Eles foram muito cruéis em nos tirar e tal, porque a gente era uma voz uma voz que era diferente do que eles pregavam e tal, mas a gente não pregava contra o espiritismo, nem contra o Não, era muito bonito, era um programa amoroso, gostoso de ouvir, muito, muito bom, muito bom. Eu tenho uma baita saudade. Aí a gente, esse movimento de espíritas e direitos humanos e tal, aí a gente começa o advento do horror, né, o golpe contra a Dilma, aí a gente começa a se movimentar, a se mobilizar, então, a partir de 2015, 2016, quando a gente começa a se identificar, o que foi bom também, né, Su? Porque a gente começa a se identificar, né? A gente começa a achar gente com ideias parecidas com a gente. Aí eu fui lá para Brasília, num evento chamado Filhos do Brasil, com outras religiões. O Arlindo Cruz era o padrinho da iniciativa, era muito legal, pertinho do golpe e tal, perto de apagar as luzes, a Dilma já não tinha nenhuma chance de reverter todo aquele horror que colocaram ela no meio. E aí a gente foi para lá, e aí eu comecei a achar que a gente precisava fazer alguma coisa, e aí a gente se conectou. Então foi se conectando pessoas pelo Brasil todo. E a gente se acolhia, né? A gente se acolhia nas nossas dores. Sim. E foi daí que eu conheci. Muito lindo, muito lindo. A coisa foi acontecendo simultaneamente no Brasil todo. Todo mundo começou a se conectar, e eram os grupos aparecendo, os coletivos, sabe? E logo depois, eu não sei, eu acho que não foi logo depois do golpe que tu começou a escrever na carta, não foi? Sim. Foi quando eu fui... que foi para nós uma ferramenta incrível, ter tu escrevendo lá, sabe? Aqueles textos. Quando eu fui gentilmente percebendo que a gente não tinha mais espaço ali na rádio e tal, aí nesse inteirinho eu tive uma ida para Angola. Eu fui para Angola, fiz uma temporada em Angola, passei um período morando e trabalhando em Angola. E aí Angola também foi ali me colocou de cabeça para baixo, entendeu? Toda a energia, toda a relação que a gente tem, a gente tem uma relação de muita violência, né? A gente tem uma dívida histórica e espiritual muito até grande. Hoje, né? A gente tem. Mas o povo angolano foi tão amoroso comigo, foi tão acolhedor, tão amoroso, tão querido e tal. Aí ali, com todas as minhas mágoas, o Lula tinha sido preso. Nossa, bonito! Nós passamos coisas assim que, olha, quando a gente faz a retrospectiva, a gente pensa, meu Deus, eu não acredito que tudo isso aconteceu nesses poucos anos, né? Aí eu trabalhava no Conselho de Igrejas Cristãs lá, né? Com um monte de crente para cima e para baixo, eu andava com crente para lá e para cá. Sim. E aí eu falava do Lula, o povo, vamos orar pelo Lula, vem aqui que a gente vai orar pelo Lula. Então eu passava o dia inteiro visitando as igrejas e o povo orando pelo Lula. O Lula teve um papel muito importante em Angola também, entendeu? O povo angolano também gosta muito
Sim, eles Os têm nossos carinho. governos progressistas, desde o Fernando Henrique, que não era um governo progressista, né, mas era um governo democrático, né? Sim. Então, eles têm um respeito muito grande pelo povo brasileiro, e as novelas, tem uma praça, Oh, um que bairro que lindo. chama Roque Santeiro. Ai, que bonito. Inclusive tem a feira da Roque Santeiro, uma feira de rua que tem um monte de coisa no chão para vender, Olha a que feira do delícia. Roque Santeiro. Então, Foi aí eu lá... um período que te energizou, sabe? Foi bom isso. Foi. Sair daqui daquela coisa toda. Foi Ai, sim. respirar Foi sim. outros momentos, né? É. E daí tu voltou com toda aquela bagagem bonita, aquela coisa forte, para encarar o peso, né? Encarar o peso e sabendo que a gente não está só, né, Suzy? A gente Não! não está só, né? Que a gente, além de ter uma espiritualidade incrível que nos acompanha e nos orienta e nos dá puxão de orelha, nos acalma o nosso coração, a gente também tem essa dimensão de que vamos lá, ter muito trabalho pela frente contra o machismo, contra o racismo, contra a Muita coisa. LGBTfobia. A gente tem bastante trabalho pela frente, aí vamos lá. Então, Muita coisa usar para fazer. nossos espaços, né, de privilégio, né, Suzy? E Usar os nossos sim, espaços de privilégio. sim. E tu sabe, eu sempre digo isso para as pessoas que aceitam o meu convite, né? Para algumas pessoas não aceitam, eu entendo, porque as pessoas estão vivendo um momento muito difícil, né, Franklin, para todo mundo. Tem muita gente com muita dor. E se expor assim, num momento de muita dor, não é todo mundo que consegue. Eu entendo perfeitamente. Mas isso que a gente está fazendo aqui agora, tu pode ter absoluta certeza, é um trabalho espiritual. Nós estamos fazendo um trabalho espiritual, sabe? E essa certeza é tão forte em mim de que nós estamos fazendo isso, esse trabalho espiritual, que é por isso que com toda a tristeza, às vezes eu não tenho voz, às vezes eu tô, sabe, pensando, gente, será? Não, mas eu me sacudo toda e penso, vou, sabe? Vou. Porque é o que me move, sabe? Eu acho que a gente toca corações, a gente traz pessoas que já estavam desesperadas e desiludidas com o espiritismo, a gente traz esse pessoal de volta, sabe? É muito importante. Eu ouço bastante isso. Eu também recebo uns haters lá, uns xingamentos e tal, mas eu nem dou muita bola. Tem gente que para... Ô, Suzy, você vai parar. Tem gente que manda uns e-mails tão grandes, e-mails gigantes, que eu falo, gente, como é que a pessoa tem coragem de parar para falar tanto horror, entendeu? Eu mando e-mail para quem eu gosto, eu mando mensagem para quem eu gosto. Se eu discordo, eu não vou ficar lá mandando uma mensagem e o povo... É gente Não, e aí... carente, sabe? É gente Eu carente, acho, de atenção. Eles querem eu que acho, tu fique ali. eu acho. Tem uns Ou que também que mandam alimente. os textões, daí eu não respondo, daí eles começam. Não leu, não leu. Tu nem leu, tu nem leu. E fala, eu não quero, não vou dar atenção, eu não Não quero. li Eu e tenho não vou muita, estou ler. ocupada demais, né? Estou ocupada demais com quem fazendo coisa importante, fazendo. Carente, Não, gente muito carente, sabe? é, Mas eu até leria e daria, mas se não fosse gente agressiva, né? Vão tratar a carência de outro jeito, né? exatamente. Uma coisa é você falar com quem contesta e Por a pessoa tem um favor. pouco de respeito, entendeu? Eu também Respeito? respondo. Agora, Não, se for nem com vem. agressividade, eu não quero, não quero. Pode guardar para Querido, você. eu podia ficar aqui umas 3, 4 horas falando contigo, porque esse nosso papo, ó, Ah, delícia demais, delícia meu demais. Mas para a Deus! gente encerrar esse nosso Já? papo, Que rápido! lindo! Que delícia! Eu quero que tu me deixe aqui uma mensagem. Tu vai tirar lá do teu fundo, lá do coração, lá da tua alma, do teu espírito. Tira aquela coisa bonita, assim. Entrega uma mensagem, sabe, de amor e esperança, que é tudo que a gente precisa. Ufa! Aí eu choro de novo. Lindo! Tu é um querido! Coisa querida. Queria estar lá Querida, te que dando um bom. abraço. Eu recebo seu abraço à distância e tal. É um fofo. Ufa, ufa, ufa. Há de passar, né? A gente tem enfrentado esse momento bem desafiador que a gente está vivendo, que tem sido difícil para todo mundo, perder pessoas queridas, né?
no plano espiritual. Imagina como deve estar sendo o esforço do plano espiritual para cuidar de todas essas pessoas que estão fazendo essas passagens doloridas, pessoas que não deveriam morrer. A gente já tem vacina para essa doença, então tem toda uma necropolítica envolvida em relação a tudo isso, mas eu tenho muita fé que dias melhores hão de vir e a gente vai conseguir curar todas essas nossas feridas. Deus é absolutamente bom e generoso com a gente o tempo todo o tempo, então ele também vai encontrar uma forma, ele tem encontrado, né, uma forma de nos dar bom ânimo, de colocar a gente junto aqui para a gente conversar, pessoas que estão nos acompanhando, que estão te acompanhando, eu sei que você tem um monte de gente que ouve, que acompanha, então lembre-se da gente nas suas preces, nas suas orações, e eu acho que coletivamente, querida, a gente vai conseguir superar tudo isso, né? A gente vai precisar olhar depois com muito cuidado e ter muitos trabalhos de cura, muitos trabalhos importantes para a gente poder, inclusive, lidar com os lutos que a gente não está conseguindo lidar agora, mas eu tenho muita fé que há de passar e a gente ainda vai conseguir estar junto, receber esse seu abraço gostoso, ver comer aquelas coisas maravilhosas que você faz e que faz a gente ficar morrendo de água na boca. Mas é isso. Se Deus quiser, né, querido? Se Deus quiser. E tu e o Léo já sabem que estão convidados o dia que vierem para o Rio Grande do Sul. Vão já aqui para o campinho, que tem cantinho para vocês aqui. O convite é sério mesmo. Tá? Já sabe. Bom isso, né? É bom a gente saber, né? Que em cada cantinho que a gente vai, a gente tem lugar para receber um abraço. O mesmo aqui em casa com a gente, com o Léo, com o nosso gatinho, que agora a gente tem um gatinho, o Félix. Eu até fechei a porta, porque senão ele ia ficar entrando aqui e aparecer e tal. Mas vocês também têm um lugar aqui na nossa casa e no nosso coração. É bom. O afeto nos afeta, né, Su? A gente precisa de afeto. Né? Olha, vivemos tempos de ódio, né? Mas a gente precisa insistir no amor. E a gente vai continuar essa nossa luta com amor, com coragem, com, né, leveza dentro do possível. E é isso. A gente e trazer à memória o que pode dar esperança, né? Sim! Está em Provérbios, eu acho esse trecho de Provérbios lá da Bíblia. Então, foi uma amiga crente também, metodista, querida, que me deu esse trecho e tal, e aí eu tenho a falar para todas as pessoas, a gente precisa trazer à memória aquilo que pode dar esperança, isso. E a gente, inclusive, estarmos bem ajuda a gente a combater, o nosso sistema imunológico também vai ficando operando, né? A gente precisa de momentos de alegria. E todo o nosso equilíbrio espiritual, né? Sim. Tudo isso está ligado, a gente precisa disso. Por isso que eu não desisto, sabe? Por isso que eu fiquei... Gente, eu enchi tanto o saco do Franklin, tadinho! Não, foi maravilhoso. Mas valeu a pena, não valeu? Tá feliz, não Demais. Muito, querida. Obrigado pela insistência, obrigado pelo espaço, obrigado pela troca, obrigado pelo carinho. Eu te agradeço. Eu tenho atendido até altas horas e tal, e aí eu já tinha reservado, falei, não, agora esse eu horário... sei, tu estava sempre ocupado, eu sei disso, meu. É que eu fico ali naquela... Fez bem. Queridão, um beijo bem grande, tá? Um beijo para você, um beijo para o que nos acompanha. E a gente se encontra por aí, tá bom? Tá bom, querida. Um beijo Tudo grande. de bom. Você também.